A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. A história de Natal lida por Rick Renner. Olá amigos, eu sou Rick Renner e eu estou falando da nossa sala de estar em Moscou, na Rússia. Essa é mesmo a nossa sala de estar e está quase na hora do Natal. E todo Natal, toda a família Renner se reúne nesta sala e nós temos uma tradição familiar que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nós lemos a história de Natal, eu aprendi isso com meu pai, porque enquanto eu ainda era um garotinho, antes de nós abrirmos os presentes, o meu pai lia para nós a história do Natal. E quando eu me tornei pai, eu disse a Denise: é isso que eu quero fazer com nossos filhos. Eu quero que eles entendam que Natal não se trata de presentes, trata-se do nascimento de Jesus. E quando nossos filhos eram crianças, tomamos a decisão que antes de desembrulharmos qualquer presente, primeiro iríamos ler a história do Natal e usamos isto como uma oportunidade para ensinar. Passaríamos pela história do Natal, nós a leríamos, comentaríamos e ano após ano isso se tornou um momento muito divertido para nós. Porque os garotos começaram a entender o que significava cada ponto na história do Natal, e hoje fazemos isso com eles, com seus filhos e suas esposas, e é simplesmente uma bênção. Ficamos esperando por isso todo o ano e é muito divertido. Ver os nossos netos com uma expectativa, esperando o momento em que vão fazer seus comentários para o significado daqueles versículos. E se você não tem uma tradição de Natal com a sua família, eu te encorajo a criar uma. E se você não sabe muito sobre a história do Natal, então use este vídeo com a sua família no dia de Natal ou na véspera de Natal. Então eu vou começar hoje por Lucas capítulo 1, eu vou ler e então comentar a história do Natal. Vamos começar em Lucas capítulo 1, verso 26, onde a Bíblia diz: E no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E ele diz no verso 27, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. 2 vezes nesse verso, a Bíblia nos diz que Maria era uma virgem. No original grego é partenos, que significa uma jovem mulher que nunca teve uma relação sexual. É interessante que a mesma palavra pode ser usada para descrever um homem jovem, que também era virgem, mas a palavra é usada para descrever alguém sexualmente puro, que nunca teve uma relação sexual. Esse versículo diz que ela era desposada com um jovem cujo nome era José. O que isso significa? Bem, o processo de desposamento era muito importante entre os judeus. Eles levavam o casamento tão a sério que eles não se apressavam ao casamento. E sabe, se não fôssemos tão apressados no casamento hoje em dia, certamente haveria menos divórcios. Mas eles levavam o casamento tão a sério que quando se tornavam noivos, era como um arranjo legal. De fato, o noivado era algo tão sério que se você quisesse quebrá-lo, você tinha que dar entrada no divórcio, mas de fato não era propriamente um casamento. Era o processo de desposamento, que seria consumado 1 ano depois, quando havia uma cerimônia e durante aquele ano, o homem e a mulher usavam o tempo para treinar e se preparar para o casamento e durante aquele tempo não lhes era permitido ter nenhum tipo de contato sexual. Aquele era o período em que José e Maria estavam, como a Bíblia descreve neste versículo. Então estavam desposados, estavam em treinamento, se preparando para o casamento, andando em temor do Senhor e sexualmente puros, e estavam se preparando para a sua cerimônia de casamento que viria muito depois. E a Bíblia diz no verso 28, E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Verso 29. E vendo, essa palavra vendo significa olhar em choque. É claro que ela estava chocada, era só uma jovem garota. Possivelmente com 12, 13, 14 anos de idade, um anjo então aparece diante dela. E não só um anjo, mas Gabriel, um poderoso anjo.
E, vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. Verso 30. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Verso 31. E eis, a palavra eis em grego é idou, traz a ideia de choque, espanto ou perplexidade. É quase como se o anjo estivesse injetando seu próprio sentimento na declaração. E uau, é impressionante, Você vai conceber em seu ventre e dará à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Quando o anjo disse em teu ventre conceberás, na verdade ele queria dizer isso vai além do produto natural da concepção. Isso é algo sobrenatural que vai acontecer sem um homem. Ela conceberá sobrenaturalmente em seu ventre e lhe darás o nome de Jesus. E a palavra Jesus significa Salvador ou Libertador. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo, verso 34, como será isto, visto que eu não conheço homem algum? Veja, ela não está debatendo. Nunca devemos debater com o Senhor ou debater com o anjo, mas ela está apenas pedindo um esclarecimento. E, meu amigo, Deus nunca se chateia quando pedimos uma resposta. Tiago 1,5 diz que a quem falta sabedoria deve pedir ao Senhor. Foi o que ela fez. Ela não estava dizendo não pode ser. Ela estava dizendo, por favor, me explique como isso pode ser. Visto que eu não conheço homem algum, ela era uma virgem. Verso 35, e respondendo o anjo disse-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado o Filho de Deus. Então o anjo disse, você ficará impregnada pelo Espírito Santo. Isso é impressionante. Então o verso 37 diz, porque com Deus nada será impossível. É claro que sabemos que naturalmente isto é impossível, mas com Deus nada será impossível. E então no verso 38 Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E naquele momento, Maria foi impregnada pelo Espírito Santo. Ela recebeu a palavra de Deus e quando a palavra de Deus entrou nela, ela concebeu Jesus em seu ventre. Isso não é maravilhoso? Então agora vamos para Lucas capítulo 2, verso 1, que diz, e aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse tributado, taxado. Agora veja, todo mundo não era a África, não quer dizer as Américas, significava o mundo habitado. É uma palavra especial que se refere ao Império Romano. Todo o Império Romano deveria ser taxado. Uma outra palavra seria registrado. Seria como um censo mundial para determinarem o quanto de taxas conseguiam coletar com o Império. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E há céticos que dizem, bem, quando olhamos para esse líder, Quirino da Síria, o governador, não há nenhum registro histórico de que houve uma tributação que aconteceu naquele tempo, mas deixam passar o fato de que ele foi governador 2 vezes. E essa tributação de fato aconteceu durante um destes períodos. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré à Judeia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi. E é claro, as profecias eram que o Messias deveria nascer em Belém. Isto foi profetizado pelo profeta Miqueias. Mas Maria e o seu futuro esposo José, eles não viviam em Belém. Eles viviam ao norte. A família de Maria era da cidade de Séforis, e perto de Séforis havia uma vila de trabalhadores, uma cidade de domicílio, chamada Nazaré. As pessoas que moravam em Nazaré trabalhavam na cidade ao lado. Séforis era lá onde José morava, e não havia razão natural para eles irem para a cidade de Belém. Por que eles queriam ir até lá? E não só isso, Belém era apenas uma pequena vila, era só um ponto no mapa, mas as profecias diziam que o Messias nasceria em Belém. Então Deus fez o impensável. Ele moveu o mundo inteiro
só para que o Filho de Deus nascesse em Belém. Maria e José não tinham razão nenhuma para ir até lá. Então um decreto foi emitido dizendo que o mundo inteiro deveria retornar às suas cidades originais. E porque José era da casa de Davi, ele teve que voltar para Belém. E lá estava Deus os movendo para Belém. E sabe o que isso me diz? Deus vai mover o mundo inteiro para te colocar onde você deve estar. Isso é maravilhoso, não é? Imagina a reclamação, quanta murmuração que estava acontecendo no mundo naquela época. As pessoas dizendo, por que temos que voltar para nossas cidades originais para ser registrados? Por que não podemos simplesmente fazer isso lá onde estamos? Mas não, temos que voltar, porque este é o decreto. Negócios foram fechados, pessoas gastando dinheiro em férias que não queriam tirar o mundo inteiro em movimento. Deus incomodando o mundo inteiro apenas para conseguir que José e Maria estivessem aonde deveriam estar. Isso me traz tanto conforto. Saber que Deus fará qualquer coisa para me levar aonde devo estar, inclusive me trazer desconforto para que eu vá aonde devo ir. E meus amigos, Deus leva tão a sério o cumprimento do plano dele para a sua vida que ele fará tudo o que for preciso para te levar onde você precisa estar, e foi isso que ele fez com José e Maria. E o verso 5 diz, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida de uma criança, verso 6. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. Verso 7. E deu à luz ao seu filho primogênito. Por que ele diz primogênito? Bem, primeiro porque ela era uma virgem, nunca tinha feito sexo com ninguém, era o seu filho primogênito, um filho que ela sobrenaturalmente concebeu. Mas a razão para ele dizer primogênito é porque mais tarde ela teve outros filhos. Lemos em Mateus 13, versos 55 e 56, que Jesus teve irmãos e irmãs que nasceram depois dele. Jesus nasceu de Deus e seus irmãos e irmãs eram resultado da união sexual entre Maria e José. Eram seus meios irmãos e meias irmãs nesse sentido. Ele teve um irmão chamado Tiago, outro chamado Judas, e ambos escreveram livros no Novo Testamento. Ele teve um irmão chamado José, outro irmão chamado Simeão, e de acordo com Mateus 13, verso 66, ele teve irmãs, isso no plural. Então ele teve pelo menos 2 irmãs, mas ele era o primogênito da família, ele nasceu de Deus, e Jesus era o Filho de Deus. E envolveu-o em faixas de pano, e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Sabe, eu era um garotinho, e eu imaginava Jesus ali embrulhado em faixas de pano. Havia até canções sobre envolvê-lo em faixas de pano. Mas eu nunca soube o que eram faixas de pano, ninguém nunca me ensinou o que eram faixas de pano. Eu só gostava da expressão, porque nos ensinavam a dizer aquilo. Em reuniões públicas, na igreja, em cantatas de Natal, embrulharam em faixas de pano. Bem, o que são faixas de pano? Faixas de pano descrevem pequenas faixas que pastores usavam para enrolar as pernas de cordeiros recém-nascidos. Bem, você tem que entender onde Jesus nasceu. A Bíblia diz que não havia quarto para ele na estalagem. Bem, as pessoas leem isso e religiosamente pensam, quer dizer que eles eram tão pobres que não podiam pagar um hotel? Não quer dizer isso de jeito nenhum. Eles demoraram tanto para chegar na cidade de Belém que todos os quartos da estalagem já estavam tomados. E como eu já disse, Belém era muito pequena, então para começar não havia tantos quartos assim. Quando chegaram, todos já estavam ocupados. Quando começaram a procurar um lugar para ficar, porque Maria estava prestes a dar à luz, e havia uma caverna em Belém, e cavernas tipicamente eram usadas para celeiros naquela época. E os primeiros escritores cristãos escreveram que Deus apareceu em uma caverna em Belém, e hoje você ainda consegue visitar esta caverna se for à Igreja da Natividade. Na cidade de Belém ainda está lá e você pode ir até lá hoje, incrustada com muita decoração religiosa. Mas há cavernas por toda Belém, e se você for a essas cavernas e olhar, você vai ver como era uma caverna quando Jesus nasceu. Era simplesmente uma caverna vazia, cheia de animais, com vacas e bodes, ovelhas, com viajantes que não tinham conseguido um lugar para ficar, e lá bem no fundo daquela caverna, Maria e José se aconchegavam, e ela deu à luz a um bebê, e quando ele nasceu, procuraram algo para enrolá-lo. Bem, ele estava numa caverna,
Ele estava num celeiro, e por todo lado havia bandagens que os pastores normalmente usavam para enrolar as pernas de cordeirinhos. E então encontramos essa coisa impressionante e maravilhosa acontecendo profeticamente. Mesmo sem entender o que estavam fazendo, pegaram faixas de pano, bandagens usadas para enrolar as pernas de cordeiros recém-nascidos, e enrolaram Jesus nestas faixas de pano. E a primeira vez que Jesus aparece nas Escrituras, a sua aparição é como um cordeiro recém-nascido. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E em sua primeira aparição em Belém, ele aparece como um cordeiro, enrolado em faixas de pano. Isso não é impressionante? Mas espere, ainda tem mais. Ele diz no verso 8, e havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. Quem eram esses pastores? E por que o anjo apareceu para este grupo específico de pastores? Havia pastores por todo Israel, por que este em específico? Porque bem perto de Belém havia um campo onde ovelhas eram mantidas, que deveriam ser usadas em sacrifícios no templo, e esses pastores eram pastores levíticos que cuidavam de cordeiros que seriam usados em sacrifícios no templo. Ali não eram quaisquer ovelhas, não era um rebanho qualquer, eram cordeiros sacrificiais. E foi para aqueles pastores em específico que o anjo apareceu. E eis que, veja, a palavra eis traz de novo entre eles a ideia de perplexidade. Uau! Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Descreve como um raio de luz que desceu sobre eles, e eles ficaram com tanto, mas tanto medo, que o anjo lhes disse, não temais, porque eis, e a palavra eis de novo é uau, isso é tão maravilhoso, eu estou tão animado de dizer, que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, porque entre vós nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lembra o que significa o nome Jesus? Significa Salvador ou Libertador. O anjo disse um Salvador que é Cristo, o Senhor. A palavra Cristo vem de Christos, que é a palavra para o Messias. Estava anunciando o nascimento do Messias, o ungido. E então o anjo notavelmente diz o seguinte no verso 12, e isto será um sinal a vocês. Essa expressão a vocês em grego é muito forte. Este é um sinal especificamente para vocês, pessoal. Para vocês, para vocês. E com quem o anjo está falando? Pastores levíticos que cuidavam de cordeiros sacrificiais. E o anjo disse, este será um sinal especialmente para vocês aí. Vocês encontrarão o bebê envolto em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Isso significa que quando fossem ver aquele bebê, encontrariam o bebê enrolado como um cordeirinho. Bem, aqueles pastores entenderiam aquilo. E o anjo disse, esse será um sinal especial para vocês. Vocês verão o bebê enrolado em faixas de pano, e quando o virem, a sua aparência será como de um cordeirinho de Deus, deitado numa manjedoura. Isso era o mesmo que o anjo ter dito, pessoal, vocês estão cuidando do cordeiro errado? Estão cuidando desses cordeiros, aí nesse campo de pastores que um dia serão sacrificados, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus acabou de nascer. Isso será um sinal para vocês, e vocês saberão, porque quando vocês o virem, notavelmente será um bebê embrulhado como um cordeiro, deitado numa manjedoura. E este será um sinal especial para vocês. Não é maravilhoso? E a Bíblia diz, e de repente estava ali com um anjo uma multidão das hostes celestes. Hostes celestes, a palavra hostes é a palavra grega para exércitos, eram exércitos angelicais celestiais. Por que todos aqueles exércitos do céu apareceram? Porque o grande comandante havia nascido. E sabe o que é impressionante? Nos é dito em 1 Timóteo, capítulo 3, grande é o mistério da divindade. Deus aparecer em um corpo e ser visto por anjos. Até este momento, nenhum anjo jamais havia sequer olhado para a face de Deus. Não era permitido olhar para a face de Deus. Mas quando Jesus nasceu, não apenas o grande comandante havia nascido como um bebê,
Mas pela primeira vez os anjos seriam capazes de olhar para a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E os céus ficaram cheios com multidões de exércitos que vieram saudar o seu comandante que nascera. Isso porque pela primeira vez anjos teriam autorização de olhar para a face de Deus. Pense nisso, quando você olhar para imagens de Jesus ou na sua mente você imaginar a aparência de Jesus, pense no fato de que as pessoas podiam olhar para a face de Jesus, mas os anjos nunca tinham tido o privilégio de olhar para a face de Deus. Até que Jesus nasceu, então todos apareceram para poderem olhar para a face de Deus. E o anjo disse: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que quando os anjos foram embora para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. É interessante ressaltar aqui esse acharam, porque a palavra achar vem do grego eurisco, que significa buscar, encontrar. É de onde vem a palavra eureka. Entenda, havia muitas cavernas naquela área. Isso traz a ideia de eles indo caverna por caverna, tentando encontrar onde aquele evento aconteceu. E depois de muito procurar, eureka, eles finalmente encontraram. E o que eles veem? Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. E vendo-o, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Veja o verso 19, é maravilhoso. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. Sabe o que o original diz? Diz que Maria colocava cada uma destas coisas lado a lado cronologicamente em seu coração. E veja, Lucas não estava lá quando este evento aconteceu. Como é que Lucas sabe tão bem esta história? Porque nos é dito que Lucas visitou Maria quando ela morou na cidade de Éfeso muito mais tarde em sua vida. E ela guardava todas essas coisas cronologicamente em seu coração. Isso nos diz que realmente devemos nos lembrar do que Deus tem feito em nossas vidas. Devemos manter isso em ordem cronológica, repetir para nós mesmos, contar a outros. Foi isso que Maria fez, e é por isso que temos este registro no Evangelho de Lucas. E o verso 20 diz: e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. E então, verso 21, e ao completarem-se os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado de Jesus, que pelo anjo lhe fora nomeado antes de ser concebido no ventre. E quando os dias da purificação dela, de acordo com a lei de Moisés, foram cumpridos, eles o trouxeram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Que presente! Eles puderam apresentar ao Senhor. Apresentar vem do grego peristemi, e adivinha, é a mesma palavra usada em Romanos capítulo 12, verso 1, onde o apóstolo Paulo diz que devemos apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor. Assim como apresentaram Jesus ao Senhor, somos chamados por Deus para apresentar-nos cada dia das nossas vidas como um presente, para nos apresentarmos, para estarmos disponíveis para Deus da forma que Ele quiser, e foi o que eles fizeram com Jesus. E conhecemos a história. Simeão entra, Ana entra e eles profetizam sobre Jesus. Uau, que evento aconteceu no templo naquele dia! Mas todo o processo de purificação para Maria durou cerca de 40 dias, e ao final destes 40 dias, a Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 2, verso 39, e havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles eram muito cuidadosos para cumprir a lei do Senhor, e devemos também obedecer a palavra de Deus em nossas vidas. E, havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor, ouça isto, eles voltaram para Galileia, para a sua própria cidade, Nazaré. Final da história, é o que parece. Mas tem um problema aqui. Onde é que estão os sábios? Os sábios não estão aqui. De acordo com o relato de Lucas, que é muito factual, ele não deixa espaço para os sábios. Parece que eles não vieram para Belém. Mas nós ouvimos dos sábios, então onde estão os sábios? Bem, os sábios
Estão em Mateus capítulo 2. Então vamos para Mateus capítulo 2. É isso que fazemos com os nossos filhos e netos todo Natal. Por favor, faça isso com a sua família. Se não sabe como, use esse vídeo. Você pode usar isto com a sua família. Mas em Mateus capítulo 2, verso 1, diz: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém. O rei Herodes também era chamado de Herodes o Grande, e a razão para ele ser chamado assim é porque tudo o que ele fazia era enorme. Se ele fazia um prédio, era enorme. Quando fazia algo ruim, era ruim de verdade em todos os sentidos, tinha um temperamento horrível, grandes emoções. Ele era simplesmente Herodes o Grande em todos os níveis. E Herodes o Grande era tão paranoico com alguém tirar o reino dele, que ele matou os próprios filhos, que ele achou que estavam conspirando contra ele. Ele matou a sua esposa Mariã, que ele amava tanto, porque ele achou que ela estava mancomunada com os seus filhos. Ele simplesmente matava as pessoas, e toda vez que havia um rumor que o Messias havia nascido em Jerusalém, Herodes começava a matar gente. Ele começava a matar gente porque ele não queria que ninguém viesse tirar o seu trono. E lá vem os magos, os sábios do Oriente. E aqui diz eis. Essa palavra eis é muito importante, sabe por quê? De novo, no original em grego significa uau, 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 isso é impressionante. Alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, e a palavra sábios não traz o verdadeiro significado. No original é magos. Magos não eram apenas homens sábios, eles eram magos. Magos, repita aí, magos. Bem, o que é um mago? Bem, os magos eram um grupo de sacerdotes de elite midianitas vindos do Oriente. Eles faziam reis. Eles eram tão poderosos que eram mais poderosos do que o rei da Babilônia, mais poderosos do que qualquer rei do Oriente Médio. Com uma palavra, eles instituíam um novo rei, com uma palavra, eles destituíam o rei atual. Eles eram as pessoas mais poderosas e ricas do Oriente Médio. E eu quero te dar um exemplo. Uma vez, houve um rumor de que magos estavam vindo para Roma para ver Nero. Nero, que era tão brutal e que não parecia ter respeito por ninguém. Ele tremeu de medo quando soube que os magos estavam vindo do Oriente para a cidade de Roma. Ele mandou colocar um tapete vermelho, ele preparou presentes, pois não sabia por que razão estavam vindo. Ele sabia que eram tão poderosos que, com uma palavra, poderiam depô-lo. Esse era o tamanho do poder que os magos tinham, e não apenas isso. Anteriormente, Herodes havia travado uma batalha com os magos. Já tinha tido uma experiência com eles, e quando ouviu que estavam vindo, ele tremeu, e é por isso que a Bíblia diz, eis, era impressionante. De qualquer pessoa que poderia vir, magos estavam vindo. Bem, isso deve ter deixado Herodes louco. Deve ter se perguntado por que estão vindo para me depor, qual a intenção deles? E note o que a Bíblia diz. Verso 2 dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Bem, adivinha quem já tinha sido um mago numa era anterior àquela? Daniel. Daniel foi um dos magos da Babilônia. E Daniel tinha profetizado que o Messias nasceria, e ele até havia ensinado que uma estrela apareceria no céu, que anunciaria o nascimento deste grande líder mundial. E os magos daquela parte do mundo tinham guardado os ensinos de Daniel por todos aqueles anos, e havia uma crença entre os magos que um grande rei nasceria, o maior rei de todos nasceria, e quando ele nascesse, um sinal apareceria no céu, seria uma estrela que anunciaria o seu nascimento, e os magos, profeticamente, vinham esperando o cumprimento do que Daniel havia dito a eles, e então, de repente, aquele sinal aparece no céu e eles sabiam. Foi isso que o profeta Daniel nos avisou antecipadamente. Eles estavam exultantes, porque sabiam aquela estrela significa que o maior líder que já existiu tinha então nascido. A aparição daquela estrela significava já aconteceu, ele já nasceu. E a Bíblia diz que quando o rei Herodes ouviu estas coisas, ficou preocupado.
E toda Jerusalém com ele, porque ele ficou preocupado, porque, lá vem de novo alguém tentando tomar o meu trono. E Jerusalém ficou preocupada com ele, por quê? Porque sabia, ele vai começar a matar gente de novo. Verso 4. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. A palavra exigiu significa que ele os interrogou intensamente. Me digam, eu exijo isso, eu quero que vocês me digam exatamente onde o Messias, o Cristo, vai nascer. Verso 5. E disseram-lhe em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. Verso 6. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Uau, agora ele tinha resposta. O Messias nasceria em Belém. Verso 7. Então, no grego é enfático, então naquele exato momento, Herodes, chamando os magos em particular, inquiriu-os diligentemente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Ora, por que ele queria saber em que tempo a estrela aparecera? Porque ele sabia que a estrela havia aparecido no momento em que a criança havia aparecido, e se ele pudesse determinar quando a estrela apareceu, então ele poderia saber qual a idade do bebê que ele precisava procurar para que pudesse executar aquela criança. Então ele disse, por favor, me diga, eu preciso saber exatamente quando foi que a estrela apareceu. Ele só estava tentando determinar a idade do bebê. E a Bíblia diz, no verso 8, e enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o acharem, tragam-me a palavra novamente para que eu também vá e o adore. Mas tem um problema, eles não foram para Belém. Temos um registro inteiro de Lucas. Em Lucas, capítulo 2, os magos nunca foram para Belém. E meu amigo Lucas era um cientista, Lucas era um médico, Lucas era um historiador, ele nunca teria deixado um detalhe como este fora da história. Eles não estão em Lucas capítulo 2. Eles não foram para Belém. Mas a Bíblia diz que ele os enviou para Belém. Ele disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E a propósito, a palavra menino afirma para nós que nesta época, Jesus não era mais um menino, o tempo havia passado. Essa palavra menino, que vem do grego brephos, é uma criança, não um bebê. Nessa época, Jesus já estava aprendendo a andar. Um tempo considerável havia passado, desde que ele nasceu em Belém, e agora que ele era uma criancinha, ele está começando a andar, já está começando a aprender a falar. E quando o acharem, tragam-me a palavra novamente para que também eu vá e o adore. E claro, ele não queria adorá-lo, ele queria matá-lo. E verso 9, tendo eles ouvido o rei, partiram. Agora notem isto, eles partiram e eis, de novo a palavra eis, uau! Uau! A estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E descobrimos algo aqui, isso para mim é marcante. Herodes os enviou a um lugar, mas a estrela os guiou para outro lugar. Herodes disse, vão para Belém, mas eis que a estrela os guiou, e não os guiou para aquela caverna em Belém. Isso foi 2 anos antes. A propósito, aquela criança já não era mais um bebê, já era uma criancinha aprendendo a andar, aprendendo como falar. E a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10, e vendo a estrela regozijaram-se com grande júbilo. E verso 11 nos diz onde estava a criança. Ouçam isto. E entrando na casa. E há um artigo definido aqui, a casa. Era a casa onde José e Maria viviam, a casa onde a Santa Família vivia, não a caverna, em Belém, a casa que ficava em Nazaré. Ele os enviou a Belém, mas a estrela os guiou para Nazaré, e quando eles entraram na casa, eles viram a criança. E a palavra menino, mais uma vez, é uma palavra que não descreve um bebê, descreve uma criança maior. Talvez Jesus já estivesse em pé ali quando entraram. Para mim isso é maravilhoso. Viram o menino ou a criança maior com Maria, sua mãe, e se prostraram. Prostrar-se em grego significa despencaram. Faltou-lhes a respiração, faltou-lhes a força, eles despencaram.
Você precisa entender isso. Aqui eram magos. Magos eram políticos. Eles eram fazedores de reis. Eles eram príncipes do Oriente Médio. E magos não viajavam sozinhos. Eles viajavam em caravanas. Caravanas. A maioria pensa que eram 3 homens sábios sozinhos. Não. Havia caravanas com cada um deles. Talvez fossem centenas ou, quem sabe, milhares viajando com eles. Além disso, sabiam que estavam vindo ver a maior pessoa que já havia nascido na história da humanidade, o líder dos líderes. E quando entraram naquela casa, você pode ter certeza absoluta, eles estavam usando as roupas reais mais suntuosas que possuíam. Entrando naquela casa com aquelas roupas majestosas, suntuosas, com coroas e joias, e quando viram a criança, no grego significa que a força lhes faltou e eles despencaram. Então imagine eles, deitados com o rosto no chão, com as suas roupas se espalhando por todo o chão, naquela casa, diante de uma criança e sua mãe. E a Bíblia diz que, prostrando-se, o adoraram. A palavra adorar vem do grego prosekoneo, que significa se inclinar, soltar beijos. Foi um tempo em que começaram a adorar intimamente. Eles o adoraram e enviaram beijos para o Filho de Deus. E diz, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Agora note que ele diz abrindo. A palavra abrir aqui é uma palavra que descreve uma apresentação muito grande. Uma apresentação muito grande. E além do mais diz que abriram os seus tesouros. E a palavra tesouros aqui está no plural e traz a ideia de carga. E então diz ouro, incenso e mirra. E por dizer ouro, incenso e mirra, a tradição diz que eram apenas 3 magos, e cada um deles trazia um presente diferente. Um estava trazendo ouro, um estava trazendo incenso, o outro trazia mirra. Mas a Bíblia não diz isso. Sabe por que acreditamos nisso? Eu te digo, é muito simples. Na Idade Média, quando os artistas quiseram pôr isto numa tela, quando quiseram pôr num quadro para que todo mundo pudesse ver, eles simplesmente colocaram 3 príncipes, 3 magos, porque era tudo que cabia naquelas telas. E o artista retrata 3 reis solitários, cada um carregando um pequeno presente. Um está carregando um pouquinho de ouro, outro com incenso, outro com um pouquinho de mirra. Mas, meus amigos, isso não é o que a Bíblia diz, é tudo que eles conseguiram retratar numa tela. E também, se você olha para as pinturas da Idade Média, você vê que está tudo errado. Tem um anjo na pintura, não tem anjo na história. Você encontra os pastores lá, os pastores não estão aqui. Eles simplesmente pegaram tudo, juntaram tudo numa mesma imagem, num quadro. Mas não foi assim que aconteceu. Quando eles entraram naquela sala, eles abriram, foi uma grande apresentação. Servos começaram a entrar naquela sala trazendo presas de elefantes, carpetes, vasos, coisas feitas de pratas, joias, todo tipo de tecidos. Foi uma grande apresentação real. E sabe por que levou 2 anos para chegarem até lá? Sabe por quê? Porque eles entenderam que estavam indo ver o maior líder mundial que já existiu e por isso não iriam de mãos vazias. Eles levaram 2 anos para preparar os seus presentes. 2 anos. E eu te pergunto, que tipo de preparação você faz naquilo que você entrega ao Senhor? Eles gastaram 2 anos naqueles preparativos. Eles trouxeram o melhor, os melhores presentes, e para chegarem até lá eles precisaram de caravanas para carregá-los. Eles vieram de fato prontos para adorar de forma grandiosa. Aos pés daquela criança, eles abriram seus tesouros, e tesouro em grego é a palavra thesauros, que são cargas, tesouro e mais tesouro e mais tesouro, e sobre todos esses tesouros estava ouro, incenso e mirra, e não significa que eles só trouxeram esses tesouros, mas uma variedade de outros, como eu disse, marfim, carpetes, pratas, cerâmicas, vasos, tecidos, enfeites. Isso vai além da nossa imaginação. E a respeito do ouro, incenso e mirra, esses 3 presentes eram proféticos. Porque o ouro é um presente para um rei, e eu gosto quando eu conto isso para os meus filhos e netos, porque todos levantam a mão e todos querem dizer o que cada presente significa. Bem, ouro é o presente para um rei,
incenso descreve a oração intercessória, o presente para um sacerdote, e mirra era o que se usava para embalsamar corpos, e nesses três presentes em particular, se declarava profeticamente que Jesus era rei e sacerdote e que desde o seu nascimento foi profetizado pela mirra que ele morreria pelos pecados da raça humana. Isso não é impressionante, mas vamos continuar. E, verso 12, sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho, que era muito simples para eles, porque Nazaré ficava ao leste. Era mais fácil para eles pegarem um atalho e simplesmente voltarem para casa, que foi o que fizeram. Verso 13. E tendo eles partido, eis, de novo essa palavra eis, uau, é impressionante. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para destruí-lo. Bem, primeiro a expressão levanta-te significa faça e faça agora. E aqui vemos uma das razões pelas quais Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus. Ele era rápido em obedecer. Ele teve um sonho. O anjo do Senhor apareceu para ele. Ele não disse: será que isso foi realmente o Senhor ou foi resultado do espaguete que eu comi antes de dormir? Não, ele sabia que era o Senhor e não argumentou. E o anjo disse: faça e faça agora. E a Bíblia diz: fuja para o Egito. Então, fugir para o Egito não aconteceria do dia para a noite. A viagem para o Egito levava cerca de 14 horas. Havia duas rotas. A rota mais curta, que ia ao longo do Mediterrâneo, mas se pegassem essa rota seria muito fácil para os espiões de Herodes encontrá-los. E havia a rota interior, que levava 14 dias. Era a rota mais longa, mais difícil, mas também a mais segura. E ao que parece foi a rota que eles tomaram. Mas eles começaram a jornada naquela noite. Naquela noite. Ele disse: foge para o Egito. É chamada a fuga para o Egito. E eu te digo, ficaram no Egito por alguns anos. Bem, isso era um dilema, porque José era um estrangeiro ali. José não tinha permissão de trabalho, não podia trabalhar lá. Sabe, é como sair de férias. É preciso dinheiro para sair de férias. Imagine viver em outro país por alguns anos. E além do mais, o Egito era o país mais caro em todo o mundo. Era o país mais caro no mundo inteiro. Aquilo ia custar muito dinheiro. Aquela família viver no Egito, de onde tirariam tanto dinheiro? Bem, Deus garantiu que o dinheiro aparecesse a tempo. Quando os magos chegaram, eles deram tudo o que era necessário para que eles tivessem tudo para pagar as contas enquanto estavam no Egito. E às vezes as pessoas dizem: o que aconteceu com todo aquele dinheiro? Não podiam levar tudo consigo. Bem, a cidade de Séforis, que era bem ali do lado da cidade de Nazaré, era o centro bancário do Oriente Médio. Todo o dinheiro era posto no banco, ele ficava lá. Maravilhoso, pegaram o que precisaram. Viajaram na jornada de 14 dias para o Egito, e hoje, se você for para o Egito, e eu já fui, você pode reproduzir a viagem da fuga da família santa para o Egito. É maravilhoso. Quando foram para o Egito, se estabeleceram no Delta, e então se mudaram para o antigo Cairo. Você ainda pode ir lá e visitar alguns lugares. E viajaram por vários anos, ao longo do Nilo, se mudando de um lugar para outro lugar, para outro lugar, fugindo por causa dos espiões de Herodes, que os perseguiram por todo o Egito. Por isso não permaneceram num só lugar, por isso se chama a fuga. Por todo o Egito, eles ficavam se mudando o tempo todo. Isso custou muito dinheiro, mas Deus garantiu que o dinheiro aparecesse a tempo para esse propósito. E, meu amigo, isso me traz muito conforto e deve trazer a você também. Saber que se Deus nos dá uma tarefa e não temos dinheiro para isso, Deus providencia o dinheiro. E o dinheiro vai chegar na hora certa. Eu profetizo isso para você em nome de Jesus. Mas, a Bíblia diz no verso 14, levantando-se, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e foi para o Egito. Foram rápidos em obedecer. Verso 15, e lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Verso 16, então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que estavam em Belém. E veja isto,
e em todas as suas fronteiras, em toda a vizinhança ali. De 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios, ele sabia a idade que a criança tinha, porque ele tinha perguntado aos magos quando a estrela aparecera, fazia mais ou menos 2 anos. Então ele sabia que essa criança tinha cerca de 2 anos, mas não conseguiu encontrar os magos, eles foram embora. Tudo que ele sabia era que a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém, então ele, presumindo que o bebê estava em Belém e ele não estava mais, ele enviou suas tropas a Belém para matar todos os bebês que havia ali. E aqui temos mais um ponto interessante. Quantos bebês você acha que havia em Belém? Belém era muito, muito pequena. Uma fonte diz que ele matou 64 mil bebês. Bem, temos um problema aí, porque provavelmente só havia 2.000 pessoas vivendo em Belém. Belém era simplesmente um ponto no mapa. É possível que havia entre 10 e 25 bebês, mas ainda assim, foi uma matança terrível e tem gente que pergunta, ora, se a matança foi tão horrível, então por que Joséfo não registra a matança dos inocentes em Belém? Ora, porque Joséfo tinha um monte de coisas terríveis para escrever sobre o que Herodes fez. E matar de 10 a 25 bebês não se encaixava muito alto na escala de todas as outras atrocidades que Herodes cometeu durante sua vida, então isso não aparece nos escritos de Joséfo. Mas a Bíblia diz que de fato ele matou todos os bebês ali. Isso também me mostra que o diabo não é muito esperto. Ele não é tão esperto. Pare de dar tanto crédito ao diabo. O diabo não conseguiu encontrar o bebê, o diabo nem sabia que Jesus tinha saído de Belém para Nazaré, o diabo não sabia. Se ele soubesse, teria dito a Herodes. O diabo não sabe tanto quanto você acha que ele sabe. Como ele não sabia, ele disse, eu acho que vamos matar todos os bebês, esperando que matassem aquele. E ele não sabia que aquele já tinha ido embora para longe há muito tempo. Uau! E então a Bíblia diz, verso 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo, em Ramá, ouviu-se uma voz, lamentação, pranto e grande luto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada porque já não existem. Verso 19, mas tendo Herodes morto, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito. No Egito, aqui, José outra vez espiritual, sensível o suficiente para Deus poder falar com ele. Verso 20, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. Verso 21, e ele se levantando, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galileia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Sabe, quando olhamos para tudo isso, eu penso que a história do nascimento de Jesus é uma das histórias mais maravilhosas que já foi contada. É simplesmente impressionante. Tem uma estrela, tem um rei mau, tem pastores, tem anjos, um nascimento miraculoso, magos trazendo ouro, incenso e mirra, tem a história de uma fuga. É uma história simplesmente impressionante. E Deus colocou tudo isso junto para o nascimento do seu filho. Isso é notável. Você é um filho ou uma filha de Deus. Você é herdeiro juntamente com Jesus Cristo. E assim como Deus cuidou do seu filho primogênito Jesus, Deus vai cuidar de você. Deus vai garantir que você esteja onde precisa estar. Ele vai mover tudo ao redor para te fazer estar lá, se você não estiver disposto a ir por si mesmo. Ele vai providenciar todo o dinheiro que você precisa, um emprego que você precise. Ele fornecerá proteção se você ouvi-lo e estiver sensível para ouvir a voz dele. Ele vai te dizer quando você pode voltar. Ele vai te posicionar em cada passo ao longo do caminho, todo o caminho. Esta é a maravilhosa história do Natal. Ela é ou não é maravilhosa? E todo ano no Natal relemos tudo isso, toda a história. E daí abrimos os presentes. E nossos filhos, nossos netos nunca dizem, podemos pular essa parte, podemos pular. Porque passamos pela história inteira. Essa história é tão emocionante que todos querem participar, ficam levantando a mão, cada um deles.
esperando o momento para dizer o que isso significa, o que aquilo significa. Que momento para compartilharmos a vida de Jesus com a nossa família ou com os nossos amigos. É isso que você pode fazer nesse Natal, e use esse vídeo para fazê-lo se você não conseguir fazer sozinho. Mas eu quero dizer que se você precisa de oração, estamos aqui para você, queremos orar por você. Nunca se esqueça que este é um grande momento do ano para levar alguém para a igreja, alguém que normalmente não iria. É um momento em que as pessoas estão espiritualmente abertas, como não estão em nenhum outro momento do ano. Aproveite esse momento, que esse seja um tempo no ano em que Cristo nasce no coração de alguém, porque você levou essa pessoa para a igreja ou contou as boas novas de Jesus. E se você quer oração por você, por essa pessoa ou pessoas, ou por qualquer coisa no seu coração, nos conte. E meu amigo, nós estamos orando para que você tenha um Natal muito além de maravilhoso. E agora eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço pela palavra de Deus. Eu te agradeço porque entre nós um filho nasceu. Obrigado. E eu te agradeço porque Jesus não nasceu para ser um bebê. Ele nasceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de acordo com Filipenses capítulo 2, ele encarnou e se tornou um homem. E foi pendurado na cruz por nós. Bem, é disso que realmente trata o Natal. Não é sobre presentes. É sobre o Cristo estar focado na tarefa de morrer por nós. E por que você se dispôs a dizer sim? Deus te exaltou sobremaneira e te deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Ei, obrigado por passar esse tempo comigo. Tenha um Natal maravilhoso. E mais uma coisa. Nesse Natal tem alguém que está sozinho, que não tem uma família, que talvez perdeu alguém que ama e que nesse Natal está sozinho. Tem muita gente doente. Essa é a sua oportunidade de se chegar a alguém, além da sua família e além do seu círculo, e convidar essa pessoa. Chame ela para jantar, ligue para ela, envie um cartão. Lembre-se que tem alguém em casa nesse exato momento que precisa de um toque, e você pode ser a pessoa que vai tocá-la. Boas festas para você. Desejamos um Feliz Natal. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.